Olá a todos, meu nome é Cláudia Gemima, sou médica veterinária e para minha satisfação poder participar do primeiro Congresso Internacional de Ciências da Saúde, trazendo uma abordagem sobre o complexo Tenias-Cisticercose através de uma análise do ciclo parasitário, a inspeção higiênico-sanitária e também contextualizando com a saúde pública. Alguns produtos de origem animal já foram vistos como vilões em relação a algumas enfermidades. Já aconteceu com os ovos e também é comum encontrarmos na grande mídia em relação à carne suína. Hoje em dia nós sabemos que a carne suína ela não é uma vilã, tendo em vista que ela é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas do complexo B, minerais, que promovem uma alimentação equilibrada e saudável. Ainda assim, algumas pessoas, e já ocorreu também com muitos profissionais de saúde, que relacionavam como uma prática prejudicial à saúde em relação ao consumo da carne suína devido ao histórico de alta ocorrência de enfermidades que eram relacionadas à ingestão de uma carne suína, esta inadequadamente manipulada e sem qualidade de origem. Quando nós avaliamos a questão de contextualização em relação à criação de suínos, nós temos a suinocultura e criação de subsistência. O contexto da criação de suínos para subsistência era muito pautado em questão de ausência de manejo higiênico de instalações, ausência de sanidade animal, não tinha a inspeção de produtos de origem animal e também, muitas vezes, o controle de zoonose, que criava um cenário oportuno, né, favorável, para que as pessoas contraíssem a doença pelo consumo da carne, esta não inspecionada, com a presença do agente patogênico como fator de risco. Mas com o advento do processo industrial, a tecnificação de granjas suínas, a própria questão de programas de sanidade animal, legislações voltadas à ação de programas de defesa sanitária animal, inspeção de produtos de origem animal, levam, né, ocasionam a uma redução da ocorrência das zoonoses, não só em relação ao complexo cisticercose, também de outras enfermidades, causadas pelo consumo de uma carne suína, oriunda daquela contextualização de subsistência. Porque a suinocultura ela vai ser pautada no critério de biosseguridade, como ação principal a biossegurança, visando assegurar a saúde e o bem-estar dos animais, prevenindo riscos para a saúde pública, o que leva também a menores perdas por condenação ali pelo serviço de inspeção, mitigando prejuízos econômicos. A biosseguridade ela vai ser um conjunto de medidas que são adotadas visando evitar a propagação de doenças nos rebanhos, dentro desse contexto aqui dos rebanhos suínos na granja suína. E essas medidas elas são essenciais para garantir a saúde dos animais e também uma melhor produtividade. Dentre algumas medidas, tem o isolamento, que vai isolar ali, possíveis vetores de doenças, uma sanitização adequada, desinfetando a granja e os equipamentos ali para que não sejam fonte de transmissão da doença, como fomites, controle de doenças, avaliando quem são as pessoas que entram na granja, de onde essas pessoas vieram, programas de vacinação, todo o manejo de alimentação com alimentos inócuos e a destinação de resíduos e de dejetos. Avaliando o complexo teníase-cisticercose, tanto a teníase quanto a cisticercose são doenças distintas, com sintomas, ciclo de vida e tratamento distintos, mas causadas pela mesma espécie de cestódio, mas em fases diferentes do seu ciclo de vida. A teníase, como forma adulta, manifestação Taenia solium, suínos, e Taenia saginata em bovinos. Já a cisticercose, forma larval, cisticercus celulosei e cisticercus bovis. Tem uma ampla distribuição e é endêmica na América Latina. A teníase, ela também é conhecida como solitária, causada pela forma adulta, sendo identificada na fase final do ciclo, e ela vai ser desenvolvida tão somente no homem. Já a cisticercose, as formas larvárias vão se desenvolver no hospedeiro intermediário, no caso a Taenia solium, suínos e humanos, e Taenia saginata, o intermediário é apenas o bovino. E frisando, a teníase e a cisticercose são doenças distintas, causadas pelo mesmo parasita, mas que vão ser ali em fases diferentes do seu ciclo de vida. A tênia ou a solitária, ela é um verme achatado que ela pode viver no intestino ali dos seres humanos, podendo medir na fase adulta de 2 a 25 metros. Quando tem ali a presença da tênia, ela pode viver por muitos anos no intestino delgado do ser humano. E normalmente o ser humano ele vai albergar ali somente um parasita, e aí por esse motivo essa verminose ela é chamada de solitária.
Para pegar a tênia, vai ser através do consumo da carne bovina e suína, ou de seus derivados, como linguiça, salames, eixes crus ou mal cozidos, que contenham os cisticercos vivos. Estes cisticercos eles vão eclodir no estômago e as larvas elas vão se fixar na mucosa intestinal e vão se desenvolver ali até a forma adulta. Após 60 ou 70 dias da ingestão desse cisto, o hospedeiro definitivo ele começa a eliminar as primeiras proglótides grávidas e ovos ali nas fezes, que vai constituir a principal forma de contaminação ali em relação ao ambiente. Então, uma pessoa com a tênia, ela vai liberar as proglótides, ali com milhares de ovos, que vão contaminar a água, o ambiente, o pasto e, consequentemente, os animais que vão fazer o consumo ali dessa água e desse pasto, por estar presente neste ambiente contaminado. Vai levar à persistência do ciclo. No caso, os bovinos e os suínos, eles vão se contaminar por essa ingestão ali, e no intestino desses animais, esse embrião ele vai libertar, né, vai liberar o ovo, e aí vai invadir a parede intestinal, chegando ali até a circulação sanguínea, atingindo principalmente os órgãos com maior perfusão ali de oxigênio, pela questão do alcance mesmo da circulação sanguínea. Chegando a órgãos como cérebro, olhos, coração e músculos da face e da língua. Nos seres humanos, os sintomas, por muitas vezes, não vão ser presentes, vão ser assintomáticos, mas podem ocorrer também dores de barriga, vômito, gases, perda de peso, diarreia e também mal-estar gástrico. Temos aqui o ciclo de vida, onde o ser humano ele vai ser infectado por ingerir a carne crua ou mal cozida, contendo o cisticerco, ali oriundo, né, da ingestão por esses animais, que vão se desenvolver ali, estar presente na musculatura desses animais. O ser humano com o adulto ali no intestino delgado vai liberar no ambiente, levando, né, ao consumo pelos animais e fazendo mais uma vez o ciclo. A cisticercose é uma doença parasitária causada pela ingestão dos ovos da tênia presente ali nas fezes do indivíduo com teníase. Então, quando uma pessoa com a tênia ela defeca ali no chão, ao ar livre, ela vai liberar esses ovos, vão contaminar a água, né, o ambiente, e posteriormente os animais eles vão se contaminar. No caso da cisticercose, a manifestação no ser humano vai ser muitas vezes em relação à neurocisticercose, porque os cisticercos eles vão estar ali localizados no cérebro, lembrando, a localização dos cisticercos ela vai estar geralmente nos músculos que possuem um elevado suprimento de oxigênio pelo aporte sanguíneo, levando muitas vezes ali a um quadro convulsivo, né? A presença de convulsões, também de confusão mental. Pode se localizar na musculatura, levando a inchaço, inflamação e dificuldade nos movimentos. E a manifestação da cisticercose ocular, podendo levar à cegueira. Temos aqui o ciclo de vida, nós vimos a teníase e avaliando em relação à cisticercose, o ser humano ali faz a ingestão dos ovos fecundados, da tenia solium, que vão eclodir, penetrando na parede intestinal e vão migrar para a musculatura. E estes cisticercos, eles vão se desenvolver em qualquer órgão e principalmente nos tecidos subcutâneos, no cérebro e nos olhos. A cisticercose humana, ela vai ter como 3 formas de infecção. A autoinfecção externa, quando os portadores eles eliminam as proglótides e os ovos da sua própria tênia ali nas fezes, levam de certa forma à boca pelas mãos ou por coprofagia. Tem alta infecção interna, onde poderá ocorrer ali vômitos ou movimentos retroperistálticos do intestino, e aí vão possibilitar a presença dessas proglótides grávidas ou dos ovos no estômago. E aí vão levar à ação do suco gástrico e, posteriormente, à ativação dessas oncosferas por voltarem, né, ao intestino delgado, desenvolvendo ali o ciclo autoinfectante. Já em relação à heteroinfecção, vai ser quando os humanos eles vão ingerir alimentos ou águas ali contaminadas com os ovos que foram disseminados no ambiente através de dejetos de uma pessoa com a teníase. O período de incubação da cisticercose humana ele varia de 15 dias a anos após a infecção. Para a teníase, em torno de 3 meses após a ingestão da larva, em que o parasita adulto ele já é encontrado no intestino delgado do ser humano. Para o diagnóstico nos seres humanos, é possível fazer a identificação da proglótide nas fezes através da pesquisa de ovos, ali nas fezes, pela técnica de sedimentação ou da técnica de fita gomada. Porém, normalmente, o ser humano ele
não vai apresentar ali os sinais clínicos, ele vai ser ali oligoassintomático. E em relação ao diagnóstico da cisticercose, pode ser por tomografia axial computadorizada e ressonância magnética, onde vai ser possível identificar as várias fases de desenvolvimento. E em relação ao diagnóstico pela radiografia, é possível identificar a cisticercose calcificada e também com a confirmação histopatológica. Nos animais, o diagnóstico através da inspeção pós-mortem, após o abate. Como tratamento nos seres humanos, é utilizado os antiparasitários. Em caso da neurocisticercose, vai ser um tratamento ali focado nos sintomas, um tratamento sintomático, utilização de antiparasitário e mediante uma verificação ali também pode ser utilizado um critério cirúrgico. Também é utilizado anticonvulsivantes, porque a literatura cita que cerca de 62% dos pacientes podem apresentar epilepsia. No caso dos animais, não tem tratamento. No Brasil, a cisticercose ela tem sido cada vez mais diagnosticada, principalmente nas regiões sul e sudeste, tanto em serviços de neurologia e neurocirurgia, quanto também em relação aos estudos anatomopatológicos, urgindo essa necessidade de um controle adequado. Esse controle ele vai estar pautado em uma educação em saúde, em relação ali, à higienização das mãos, também dos utensílios, uma inspeção e fiscalização desses produtos de origem animal, dessas carnes, inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal, evitando a comercialização de vegetais irrigados com águas de rios ou de córregos que recebam esgotos ou de outras fontes de águas contaminadas, a melhoria no saneamento básico, visando suprir a população com métodos adequados de captação e tratamento de esgoto, assim como também no fornecimento de água potável, no cuidado na criação dos animais e um manejo adequado, visando evitar o acesso de suínos e bovinos às fezes humanas, e em relação à água e alimentos contaminados com material fecal. É importante salientar que o abate clandestino de suínos, sem uma inspeção e controle sanitário adequado, vai ser muito elevado em relação à maioria dos países da América Latina, também no Caribe, sendo a causa fundamental também a falta de notificação. Então, para isso, o controle dentro da questão da inspeção sanitária é bastante importante, porque ela vai ser realizada a inspeção durante o processo de abate, mediante ali, incisões em áreas de predileção desse parasito, para a presença do cisticerco em órgãos e músculos, e também para a investigação das formas larvais. A inspeção veterinária de carnes, na inspeção higiênico-sanitária, ela vai ser executada pelos serviços de inspeção, tanto nas esferas municipal, estadual e federal, e vai ser uma das principais estratégias empregadas para erradicar o complexo Taenias cisticercose, em cooperação, claro, com a educação sanitária, dentro desse processo de promoção da saúde humana. Então, a inspeção higiênico-sanitária é uma garantia de um produto inócuo, seguro para consumo, tendo em vista que passou ali por toda a questão de verificação na inspeção pós-mortem, de verificação da presença desses agentes. E, claro, o produto inspecionado, ele tem ali o selo de inspeção, tanto do Serviço de Inspeção Federal, em esfera estadual, municipal e federal, para garantia de inocuidade e garantia de qualidade desse produto. Bom, é fundamental também, como melhor forma de prevenção da tendência de cercose, é interromper o ciclo do parasita também em relação à educação sanitária e dentro das boas práticas ali de manipulação de alimentos e boas práticas de higiene mesmo pessoal e do ambiente. Então, muito importante lavar muito bem as frutas e verduras consumidas cruas, ingerir somente carnes e embutidos, estes bem fritos, bem cozidos ou bem assados, procurar comprar por carnes com o selo de inspeção, usar somente água de fonte limpa, esta fervida, filtrada ou tratada para o consumo ou para a limpeza de alimentos e de utensílios, usar corretamente o sanitário e lavar as mãos depois de fazer as necessidades e não fazer as necessidades ao ar livre e, caso seja preciso, enterrando as fezes e não usar uma água contaminada com fezes ou esgoto para molhar ali a horta. Em relação à notificação e investigação, a cisticercose é uma doença de notificação de interesse estadual, devendo ser devidamente notificada e investigada pelo profissional de saúde. A cisticercose humana é uma grave
de interesse estadual e que deve ser notificado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, e essa notificação ela deve ser feita como notificação individual e deve ser encerrada em até 60 dias. É importante salientar que o complexo sinistro de cercose ele é um grave problema socioeconômico e principalmente de saúde pública. É uma zoonose que necessita uma comunicação de risco adequada, tanto em relação para a comunidade e agências do setor público de defesa sanitária animal, que vão atuar ali no gerenciamento para as medidas de contenção e prevenção. Então, a educação sanitária também vai ser como uma ferramenta oportuna para a conscientização dentro desse critério em relação à informação para a população, visando contribuir para a saúde única, uma saúde que englobe uma saúde humana, animal e ambiental. Apresento minhas referências utilizadas para o desenvolvimento dessa palestra. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui.